Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39. Todos encontraram? Leiamos todos a uma só voz. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A igreja pode assentar-se. Queridos, eu quero agradecer a todos as manifestações de carinho por ocasião do meu aniversário ontem. É difícil ter palavras para agradecer tanto amor, sabendo que efetivamente não sou merecedor. É muito difícil tentar achar palavras que possam expressar um pouquinho do muito que vocês fazem, não apenas em uma data de aniversário, mas do muito que vocês fazem todo o dia na minha vida e na vida da minha família. Minha gratidão a essa igreja sempre, meu amor, meu carinho a cada um de vocês. Muito obrigado. Ouvir estas palavras trazem uma responsabilidade muito grande para o pastor e, claro, também para o conselho. Se vocês peguem seus boletins, por gentileza, e abram na capa. Desde que estou aqui nessa igreja, desde 2 de janeiro de 2012, salvo o melhor juízo, é a primeira vez que a capa ela não traz nenhuma identidade, nenhum indicativo de que este material é oriundo da Igreja Presbiteriana da Tijuca, porque efetivamente não é. O que nós temos na capa do nosso boletim é uma reportagem que me foi encaminhada por uma irmã que mora na Alemanha, e quando ela tomou conhecimento desta reportagem lá na Alemanha, ela encontrou esta reportagem traduzida em um site brasileiro e me encaminhou o link do site aqui no Brasil. E nós vamos fazer esta leitura em conjunto. Eu lerei, os irmãos acompanhem a leitura e nós vamos refletir sobre isto. Título: Alemanha. 10.000 templos católicos e protestantes devem fechar nos próximos 10 anos. A principal razão é a queda contínua no número de membros devido a saídas voluntárias, além de falecimentos e baixa o quê? Centenas de templos católicos e protestantes devem fechar na Alemanha na próxima década. O principal motivo é a queda no número de membros dessas duas maiores instituições cristãs, o que está forçando a venda ou a demolição dos edifícios. Não são apenas os protestantes, mas também é a Igreja
Então essa coisa, esse inconsciente coletivo de que o Vaticano manda, determina, injeta dinheiro, isso é balela. Também estão ruindo, também vai cair. Segundo uma investigação do jornal alemão 603 templos católicos romanos e 444 locais de culto da Igreja Evangélica da Alemanha, EKD, a principal igreja protestante, foram desconsagradas, ou seja, não serão mais utilizados para 603 templos católicos e 444 locais de culto da Igreja Evangélica Alemanha. 1000 já foram. Já rodou. E olha o termo que é utilizado. Foram desconsagrados. Quando a gente vê aquele filme do John Wick, quando The Continental é desconsagrado, é isso aqui, ó. É real. É real. No caso da igreja protestante, os edifícios foram vendidos ou demolidos. Até 2033, uma em cada 4 ou 5 igrejas não será mais usada para seu propósito original. Qual o propósito da igreja, queridos? Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual o fim principal da igreja? Missões. Missões. Propagação do evangelho. E a reportagem diz: até 2033, uma em cada 4 ou 5 igrejas não será mais usada para seu propósito original, afirma a professora de arquitetura Stephanie Lipp. Ela estima que, na prática, cerca de 10.000 templos deixarão de realizar cultos. Quem é esta mulher? Ela é sacerdotisa? Ela é freira? Ela é madre superiora? Ela é presbítera? Ela é reverenda? Não, ela é arquiteta. É onde já está rolando o dinheiro e os projetos de arquitetura. Ela é dos finalmente. Ela não é a crente que acha. Ela é a pessoa que já tem certeza porque o dinheiro já está rolando. Um exemplo dessa tendência, relata a Pro, é que a Diocese de Essen já havia anunciado em 2006, há 18 anos atrás, que não conseguiria mais financiar 1/3 dos seus edifícios. Esta crise já é do início do século. Muitas dessas igrejas foram vendidas e agora são utilizadas para fins privados, como o quê? Restaurantes, academias ou lojas pelos novos proprietários. Como a reportagem ela tem que ser chapa branca, por conta de não ser acusada de intolerância religiosa, ela não cita que quando muçulmanos compram esses edifícios que são desconsagrados como igrejas, você sabe o que eles fazem quando eles adquirem essas propriedades? Eles fazem 2 coisas. A primeira é transformar a igreja em uma boate. E para você ter uma noção real do que significa isso, no lugar onde é celebrada a ceia, o polidense. E a segunda coisa que eles fazem, que eles até têm mais prazer do que transformar em boate, eles simplesmente demolem tudo, terraplanam tudo e não constroem ali nada nunca mais. Para que daqui a 10, 15 anos, uma nova geração de moradores sequer saiba que naquele local, em 31 de outubro de 1517, um monge alemão fixou à porta 95 teses que revolucionaram a fé na Europa.
Prosseguindo. A razão para essa situação, segundo a reportagem, é a contínua diminuição no número de membros das duas igrejas. As pessoas não dizem que está havendo um avivamento católico, as pessoas estão voltando para a igreja mãe, não é isso? Cadê isso? Em 2023, a Igreja Católica Romana na Alemanha perdeu 628 mil membros, enquanto a Igreja Evangélica da Alemanha viu uma perda de 593 mil membros. A principal causa é a saída intencional de membros que não se identificam mais com as igrejas. Além disso, as estatísticas negativas também são impactadas pelo falecimento de membros e pela redução no número de batismos de recém-nascidos. Essa realidade está ligada à queda nos impostos eclesiásticos, uma fonte de renda significativa para a Igreja Católica e para a EKD, a Igreja Evangélica Alemã, que recebem impostos de todos os seus membros registrados. Na Alemanha, a igreja é estatal. Na Alemanha, se você é contribuinte, se você é dizimista, você tem desconto, inclusive em imposto de renda, em determinados outros impostos e encargos. Na Alemanha, batismo é um ato também estatal. A igreja e o Estado na Alemanha são juntos. E aqui no Brasil você tem uma realidade torpe, onde as pessoas acham que votar em candidatos, muitas vezes religiosos, vai trazer uma grande paz e um avivamento à nação. Na Alemanha, a igreja e o Estado são um só, e está acabando lá. Prosseguindo. De acordo com a revista alemã Pro, apenas no sul da Baviera, a manutenção dos edifícios católicos custa mais de 100 milhões de euros por ano. Especialistas alertaram para o risco de muitos templos cristãos históricos caírem nas mãos de... Sabe o que os especialistas estão dizendo? O que eles estão dizendo é o seguinte: quando um local desse é desconsagrado e o dinheiro fica conosco, é bom. Mas o pior é quando um local desse é desconsagrado e vem outras pessoas investir outras coisas que nós não vamos ganhar dinheiro. É isso que eles estão falando. Porque não tem lamento nenhum da igreja deixar de ser igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês têm noção do que representa isto no mundo real? Quando eu cheguei aqui na igreja da Tijuca, as pessoas contavam várias histórias do reverendo Zaqueu. Mas muitas histórias, e a maioria das histórias hilárias. Contava histórias da quadra, do alçapão, contava histórias do Zezinho, tendo que expulsar todo mundo porque já deu o horário. Dona Natalícia contava várias histórias da época que ela estava ainda lá em Cardoso de Moreira, quando ela recebia os pastores que chegavam a cavalo para pregar nas igrejas que tinham ali no povoado. Ouvi várias histórias do reverendo Carlos Alberto, esse eu conheci e convivi em partes com ele no presbitério. Ouvi várias histórias do reverendo Eurípides, foi meu padrinho de casamento. Vindo da igreja do Rio, ouvi várias histórias do reverendo Amantino, tenho muitas histórias do reverendo Guilhermino, ouvi várias histórias do reverendo Álvaro Reis, mas nada disso está escrito, porque isso é tradição o quê? Oral, não é verdade? Isso é tradição oral. Essas igrejas aqui também têm as suas tradições orais. Várias lendas sobre Lutero, várias lendas sobre Zwinglio, várias lendas sobre Teodoro de Beza, várias lendas sobre Calvino, várias lendas sobre o casamento do rei Ricardo, várias lendas sobre a mulher que ele realmente gostava, várias lendas sobre a batalha, sobre a noite de São Bartolomeu.
Mas tudo isso também é tradição oral. Mas daqui a 10 anos, isso acabará. Ninguém se importará mais em solo alemão com quem foi Lutero. Por quê? Porque não haverá mais referência física nenhuma, desculpem, da existência dessas pessoas. Vocês conseguem compreender, é muita informação de uma vez só, mas vocês conseguem compreender o impacto disto no mundo? Sabe esses turismos que as pessoas fazem? Vamos refazer o caminho da reforma. Acabou. Não tem mais lugar para visitar. Acabou aquela farra de seguir aí de graça. Acabou. Sabe o que é uma pessoa querer defender sua tese de mestrado ou doutorado em teologia no mesmo lugar onde passaram gigantes da teologia na Alemanha? Acabou. Porque em breve não terá relevância nenhuma mais. Daqui a 10 anos, segundo essa reportagem, que trabalha com dados reais de coisas que já aconteceram, e ano passado já foram embora mais de 1000 templos católicos e protestantes, nos próximos 10 anos, o local onde nasceu a fé, cujo molde é oriundo de uma teologia reformada protestante, esse elemento, essa memória afetiva e de fé, não mais existirá. E quando eu li essa reportagem essa semana, isso foi um choque, porque há anos e anos e anos e anos e anos e anos eu venho dizendo, no futuro, igrejas como Tijuca, Copacabana, Botafogo e talvez outras, terão que se reunir para se tornar uma só, porque teremos menos membros e essa quantidade de membros não terá recursos suficientes para investir no patrimônio que essas igrejas têm que arcar mensalmente e ao mesmo tempo com o aumento de outras igrejas que nada tem a ver com a reforma, com a fé protestante, significa dizer que seremos menores em termos de quantidade, maiores em termos de capacidade e inteligência, mas menores em termos de quantidade. Falava isso. Alguns entendiam, outros faziam ouvir de mercador, outros por educação, achavam, tá, beleza, tudo certo. Na Alemanha, nem se juntar a igreja católica com a igreja evangélica salva. Queridos, quando vi essa reportagem, comecei a pensar a importância do nosso trabalho como Igreja Presbiteriana da Tijuca. Há tempos nós afirmamos, ter um coral, ter uma pianista, uma organista, ter eventualmente a vinda de solistas, investir nos solistas da própria igreja, alavancar cada vez mais o elemento artístico na igreja, promove uma elevação na sensibilidade, no QI. Isso é importantíssimo para manter aquilo que nós somos. Mas o mundo em tempo inteiro nos empurra para baixo. Eu entrei na igreja, a primeira coisa quando eu li o Manual Unificado das Sociedades Internas foi perguntar para a tia, o que é per capita? E a tia me explicou, é um valor que você retira para pagar mensalmente. Ah, aprendi, tia, obrigado. Hoje, mudaram o termo para taxa, e agora se bobear, daqui a pouco nem vai ser mais taxa, vai ser outra coisa. Antigamente você entrava em uma igreja presbiteriana, você aprendia um universo de vocabulários. Mas hoje, igrejas presbiterianas, pasmem, se deixam tomar pressão
para extinguirem a sua identidade como igreja presbiteriana, substituindo trajes que ao longo da história nos caracterizavam por elementos mais modernos, os quais eu lhe faço uma consulta nessa manhã. O que se ganha com isso? Tira-se a toga, cede-se ao moderno e se usa uma coisa tão normal quanto uma camisa polo. O que se ganha com isso? Mais gente se converte, é isso? A educação no Brasil melhora, é isso? Menos mães solteiras no Brasil, é isso? Mais mulheres satisfeitas com a nova qualidade dos homens, é isso? Não muda nada. Porém, a igreja empobrece, porque a pessoa olha e não consegue dizer o seguinte: a sua roupa é igual a de um padre, né? Aí vai o pastor e diz: não, é completamente diferente da do padre. A do padre vem um casulo por fora, a do pastor tem um triângulo aqui, a gola clerical foi fundada pelos luteranos, não tem nada a ver com a igreja católica. Mas toda essa cultura, ela morre para se ganhar o quê? Nós tivemos, na história mais recente, algo que alguns acreditavam ser uma grande ameaça. Ministérios como Bola de Neve, Hillsong e alguns outros, a Lagoinha Internacional agora também, Lagoinha, que achavam que isso ia ser a grande coqueluche e alavancar o crescimento dos evangélicos no Brasil. 10.000 templos serão desconsagrados na Alemanha. Cadê que alguma igreja dessa tenha a mínima honradez para comprar um templo desse para manter como sendo santuário de adoração ao Senhor? Nem isso eles fazem. Em português, claro, cadê a bala na agulha para comprar um local desse? Para manter como sendo um local consagrado ao Senhor? Cadê que eles compram uma catedral dessa de Lindenberg e eles dizem: não, há 500 anos atrás um monge disse: o justo viverá pela fé, e agora, como novos crentes, modernos, progressistas, nós manteremos acesa a chama do evangelho neste solo? Sabe o que eles fazem? Nada. E quando vão construir, sabe o que eles fazem? Eles preferem construir um estádio. Então, até o elemento do belo, até o elemento arquitetônico, até o elemento artístico, o tido como novo povo de Deus, perde. Não tem mais contato com a arquitetura, com a história, com a tradição. Hoje, existem algumas pessoas que estão retornando, inclusive, para a Igreja Católica. E as pessoas com mais recursos estão procurando igrejas católicas, cuja missa é celebrada, sabe o quê? Em latim. E talvez você diga: mas pastor, então ninguém entende nada, né? Mas a questão não é que ele quer entender. Ele quer um local onde ele tenha plena certeza que a família dele não será ameaçada por nada tido como novidade. Então que volte a ser em latim. Dez 10.000 igrejas fecharão na Alemanha nos próximos 10 anos. Significa dizer, meus queridos, 10.000 pastores também serão desconsagrados. Se a igreja tinha pelo menos um conselho com 2 presbíteros, 20.000 presbíteros serão desconsagrados. Se a igreja tinha pelo menos 2 diáconos, 20.000 diáconos serão desconsagrados. E aí vem outras questões. Se cada igreja tinha um pianista, existe mercado musical que recebe 10.000 pianistas de alto tom de uma vez só? As pessoas nem querem mais isso.
Se a igreja tinha coral, 10.000 regentes sem emprego. E as pessoas ainda acham que a novidade é a grande salvação da lavoura, quando na verdade representa diminuição de qualidade e também significa dizer pessoas na linha da pobreza, sendo excelentes produtores de conteúdo musical. Os músicos que aqui estão podem me corrigir se eu estiver equivocado, porque essa não é a minha área. Estou apenas fazendo um exercício matemático. Agora, a Alemanha, devido à Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra da Alemanha, ele se torna o país que mais quer e gosta de ajudar outros países, como forma de apagar aquela mancha do passado. De tal modo que quando houve aquele tsunami na Ásia, a Alemanha sozinha doou mais do que todos os países somados. Quando vieram aqui no Brasil, fizeram questão de construir o próprio hotel que ficaram na Bahia. E disputaram a final com as cores da camisa dos times mais famosos ou mais famoso do país, como forma de demonstrar ao brasileiro afinidade e respeito à cultura. Ainda celebraram o título fazendo dancinha de índio brasileiro. Eles são extremamente voltados para a ajuda ao outro, a caridade. Mas 10.000 templos fechando. Você consegue imaginar quantas missões na África, Sudão, Gabão, Laos deixarão de receber recursos porque não haverá mais igrejas? E aí eu te pergunto, Hillsong vai lançar um CD? Que aí vai levantar isso aqui? Se lançar um musical, ajeita isso aqui? Milhares de pessoas iam à igreja todos os domingos para tornarem seus filhos melhores pessoas e não terão mais um lugar desse. Você consegue imaginar o que acontecerá com esses idosos que não têm mais uma igreja para chamar de sua? De acordo com a reportagem, na segunda página, no último parágrafo da segunda página, a principal causa é a saída intencional de membros que não se identificam mais com as coisas que nós mais ouvimos. É muito tradicional, é muito retrógrado, é muito conservador, não acompanha o tempo, não acompanha a história. Cadê essas igrejas que acompanham a história para salvar a Alemanha, gente? Cadê um Live Aid gospel, juntando todos os espetáculos gospels, todas as pirotecnias gospels, todas as sofrências dos CDs gospels, para salvar 10.000 igrejas na Alemanha? Milhares de pessoas saíram porque não se identificavam mais com a igreja. Milhares de igrejas fecharão devido ao falecimento de membros. E pela redução basicamente da taxa de natalidade, as pessoas não têm mais filhos. As pessoas preferem ser pais de pet ou pai de planta. E acha que isso é moral. Acha que isso é chuchecho, acha que vai dar certo no final de tudo, vai haver um final feliz para essa história, onde você não tem ninguém que responda por você, quando você tiver 70 anos e estiver demente. Mas a pessoa acha que a samambaia irá ajudá-la, e que o doguinho vai ficar na fila do INSS para receber o dinheiro. Os crentes não fazem mais filhos.
Os idosos estão morrendo e as pessoas entendem que a igreja se tornou muito conservadora, tradicional, ela não avança. Meu irmão e minha irmã, nós temos um grande desafio. O Presbitério do Rio, ele existe por 3 séculos em atividade ininterrupta. E o que nós fazemos com essa história? Nós existimos desde um decreto imperial. E foi devido à força dos protestantes junto ao império, que o império abriu a possibilidade de termos médicos formados em outras instituições, em outros países, trabalhando sob supervisão do império. E o que nós fazemos com essa história? Nessa manhã nós temos vários compromissos. E que Deus nos ajude com cada um deles. O primeiro compromisso, e quando vocês disseram que não é fácil ser pastor nos dias de hoje, não é fácil mesmo não, meu amigo. Olha aqui, olha essa realidade aqui, ó. Se para mim às vezes eu acho que não está fácil, imagina para esses aqui, ó. Nosso primeiro compromisso, à luz do que nós ouvimos e do texto que nós lemos no começo, é de reafirmar a nossa identidade como protestantes e presbiterianos. Significa dizer que não estamos abertos às novidades? Claro que não. Novidades são várias. Quantos pastores negros presbiterianos você conhece? 100, 200, 500? Só de eu estar aqui já é uma novidade, né? Quantos pastores você conhece que adotaram filhos? 300, 400? Já é uma novidade, né? Quantas igrejas fazem estágio probatório para oficiais? Já é uma novidade. Quer povo mais patrulha do destino do que nós aqui da IPT? Onde a nossa referência de prefeito é o Estevão, que tem 2 aninhos, coisa mais fofa do mundo? Onde em um culto você recebe um visitante e já indica uma padaria? Se isso não é novidade, isso é o quê? Nós somos quadrados? Não gosto de ser taxado de quadrado, mas descer rolando redondo para o inferno é pior ainda. De tal modo que nós devemos reafirmar nossa identidade presbiteriana. Tudo que for de origem protestante, confessional, permanece em nossa igreja. E aquilo que não for, não é bem-vindo neste lugar. Que vá para outras estalagens, outras paradas. Tem igreja hoje para tudo. Você quer igreja que o pessoal usa roupa de surf? Vai lá. Deus abençoe todos. Que todos sejam bem-sucedidos naquilo que Deus os chamou. Mas o que Deus chamou para os outros fazerem não é o que Deus nos chamou para fazer. Nós somos uma igreja que tem uma tradição que remonta à chegada de Simonton, em 12 de agosto de 1859. E isto permanecerá enquanto nós formos Igreja Presbiteriana da Tijuca. Enquanto nós formos Igreja Presbiteriana da Tijuca, no Presbitério do Rio de Janeiro, cada vez mais investiremos na nossa própria cultura. Parabéns à nossa diretora musical, que está montando um cancioneiro de cânticos que já deveriam ter sido já transformados em hinos que trazem a nossa história. Parabéns ao coral Júlio de Oliveira, utilizando suas togas. Parabéns ao nosso regente com gravata.
Parabéns aos nossos diáconos vestidos e posturados. Parabéns às nossas professoras de aventais. Sabe o que é isso? É o nosso respeito, disciplina e ordem, porque somos presbiterianos. Alguma coisa contra os outros? Não. Nós só queremos ser aquilo que nós somos e está bom para todo mundo. Agora, como presbiterianos, nós prezamos muito por uma coisa chamada formação acadêmica. Todo indivíduo que passa numa prova, a gente chama à frente e dá parabéns. Verdade ou mentira? Todo indivíduo que se gradua e fala com o pastor, sai nota no boletim. Talvez nos tornemos em menor número, mas em termos de progresso e evolução pessoal, estaremos anos-luz à frente da sociedade. Porque enquanto essa sociedade prestigia um QI 83, 2 pontos a menos que um símio, um chimpanzé, na nossa igreja a cantata tem que ser perfeita. O sermão, se não vier imbuído de realidade e dados que comprovam que ele é real, eu sei que vocês não ouvem. O nível do QI é elevado aqui e permanecerá daí para mais. E outra, reafirmamos em abril, em uma cerimônia do conselho linda, maravilhosa, onde disse que hoje, no meu ministério, eu tinha 2 objetivos apenas. O primeiro, manter uma tradição que dura 3 séculos e que nós fazemos parte como Igreja Presbiteriana da Tijuca. O segundo, cuidar das ovelhas que o Senhor me deu, especialmente as crianças e aqueles que se tornam mais vulneráveis, os idosos. Você conhece alguma igreja? E é uma pergunta que eu peço a sua resposta. Você conhece alguma igreja que formalmente ela pensa e tem um projeto para atender os seus membros mais vulneráveis, os idosos, quando estes estiverem em extrema necessidade e precisarem de ajuda? Você conhece alguma? Se você conhece, levante a sua mão. Não é ajudar um abrigo, não é dar uma oferta exponencial a um abrigo. É a igreja, ela olhar para a sua membresia e ela oferecer condições de assistência aos vulneráveis, aos seus membros, que são seu bem mais importante e precioso. Você conhece alguma igreja que tem um projeto assim? Existe uma igreja, chamada Igreja Presbiteriana da Tijuca, onde tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor como dízimo e oferta é fundamental para que esse projeto dê certo. Para que nenhum de nossos idosos fique desassistido. Para que nenhum de nossos idosos deixe de frequentar o culto ao Senhor por distância, por dificuldade financeira, porque a família vira as costas para o idoso quando ele mais precisa. Existe uma igreja que tem um projeto, se chama Igreja Presbiteriana da Tijuca, porque a única forma de manter a nossa memória e a nossa tradição é mantendo sempre aberto o contato entre o velho, o idoso e uma geração que chega para aprender o que é a vida. Igreja da Tijuca, é tempo de olhar para este mundo e orar. E é tempo de olhar para dentro da nossa igreja e agradecer a Deus, porque temos a oportunidade de abençoar homens e mulheres desde a infância, mas principalmente a terceira idade. Amém, igreja? Todavia, essa reportagem é estarrecedora, mas ela não traz os detalhes por trás disso aqui. E quero dizer a você, o tempo não nos permite. O que está por trás disso aqui
é pior do que a reportagem. Mas as nossas fontes na Alemanha nos mandaram reportagens em alemão, nos mandaram fotos de locais e pessoas. E no domingo que vem, nós vamos tomar conhecimento juntos de que isso aqui, na verdade, embora alarmante, ainda consegue ser leve em relação ao que está por trás disso aqui. Você sabe quem está ganhando dinheiro com isso aqui? E você sabe qual é a ideologia por trás disso aqui? Já vou lhe adiantar. Não é esquerda, nem direita e nem satanismo. Nós já temos conversado sobre isso na Igreja Presbiteriana da Tijuca. E no domingo que vem nós vamos ver como que este tipo de pensamento se materializou no país sede da Igreja Reformada e está produzindo essa calamidade. Se você quer nesta manhã reafirmar a sua fé como discípulo de Jesus, reafirmar a sua fé como presbiteriano protestante e se compromete a manter esta igreja caracterizada pelos seus princípios e valores, e futuramente, quem sabe, se for da vontade de Deus ou quando Deus terminar de abrir todas as portas, nós sermos um local onde nossa membresia possa aqui continuar a sua vida até o último dia de vida no Senhor. Se isso tocou você, coloquemo-nos de pé, vamos orar.